Opa pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 e penúltima parte sobre o resumo do arco 5 de Re:Zero. Dando continuidade, ao voltar da morte, Subaru parece desnorteado, afinal, era a primeira vez que ele tinha morrido desde o santuário, desde que ele conheceu Ekidona e explicou suas possibilidades de realidades diferentes, e também, depois de se despedir de sua tela, que também a prometeu viver. Ele começa a se abalar e suas lembranças ficam confusas, já que foi de repente e ele não esperava por nada assim. Ele então para pra pensar no que ele precisa fazer. Sim, ele pensou em uma cilada, já que ele sabia onde e quando Sirius iria aparecer, tendo vantagem suficiente para fazer isso. Então se despede de Emilia, Liliane, Beatrice e Priscila e corre para a praça e vai escondido na Torre do Tempo, onde Subaru tenta emboscá-la usando seu chicote, que ele escolheu como arma principal por ser mais versátil. Mas Sirius percebe sua raiva e consegue bloquear seus ataques. Felizmente, o ataque de Subaru consegue se prender com as correntes de Sirius, as quais ela usava como arma principal. Subaru então a puxa, a derrubando e finalmente a empurrando pela janela da torre, fazendo cair do primeiro andar. Logo, Subaru tenta salvar Luzbel, mas então ele fica com medo, um medo medonho demais, algo realmente assustador. Ele não sabia o que era aquilo e por que sentia tanto medo. Então, ele ouviu uma voz no fundo. Seu medo nada mais é do que uma prova de sua bondade. Sirius estava viva e alegre ao ver aquela visão, onde tanto Subaru quanto Luzbel se debatiam e tinham espasmos, vomitando e sendo invadidos por um medo intenso. Subaru e Luzbel continuavam sentindo o medo crescente deles, tanto que ambos morreram de loucura e paranoia. Ao voltar da morte de novo em menos de 15 minutos, Subaru percebe que aquilo não era uma magia simples de manipulação de emoções, e sim era a autoridade de Sirius. A autoridade da ira era capaz de transmitir sentimentos e amplificá-los. Com essa descoberta, na próxima tentativa, Subaru recorre a Shin, porque Shin, como contratado de Felt, conseguia chamar Reinhard. Então Shin recitou Goa, e uma chama vermelha apareceu e subiu ao céu, explodindo como se fossem fogos de artifícios. Com isso, Sirius aparece atenta e se apresenta novamente. Porém, antes dela dar continuidade, imediatamente, em menos de 30 segundos, chega o hacker do Reinhard, e o miserável ainda disse que demorou muito por pegar um atalho. Reinhard então dá um salto em direção a Sirius e instantaneamente a faz voar para cima bem longe. Eles então travam uma batalha aérea. Reinhard nem usa sua espada para lutar contra Sirius, ele simplesmente defende as correntes de Sirius com seus próprios pés. Enquanto isso, Sirius começa a gargalhar em êxtase por aquela luta, e Reinhard vai se aproximando aos poucos, quebrando as correntes dela. Enquanto isso, Subaru tira vantagem para tentar salvar Luzbel, e ao voltar, ele vê o público torcendo para Reinhard matar Sirius. Era ainda um sentimento que foi amplificado e intensificado, um sentimento forte de raiva indescritível. Todos gritavam, Magia, 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 até que Subaru também se junta a eles e grita, Reinhard, Magia. E com suas mãos, Reinhard a corta de ombro ao ombro. Porém, Reinhard vê naquela praça cada pessoa morrer da mesma forma. Desesperadamente, Reinhard vê aquela cena grotesca de sangue sendo voado e despejado para todos os cantos. Então, ele olha para Subaru preocupado, mas ele, assim como todas as pessoas da vizinhança, com exceção de Reinhard, acabam morrendo, assim como Sirius. Ao voltar da morte pela terceira vez, Subaru entende totalmente o significado de sua autoridade. Era algo a mais do que apenas sentimentos. Sirius poderia transferir mortes desde que alguém morresse nas suas proximidades. Com isso, ele decide levar Beatrice. Subaru apenas conta direto que o culto iria invadir, então Beatrice acredita nele. Mas ela cita que não pode contar com a ajuda de Reinhard, já que se ela tivesse acompanhada com ele, ela seria basicamente inútil, assim como Emilia também seria. O que acontece é que a natureza de Reinhard e seu poder é um mistério. Se ele estiver por perto, toda a mana do local é roubado. Isso afetaria diretamente um cavaleiro espiritual como Subaru. Ou seja, ele não poderia chamar Reinhard, pois senão, os acontecimentos iriam se repetir. Chegando à praça em que Sirius chegaria daqui 10 minutos, Beatrice elabora um plano, comparando a magia de Sirius com a magia Nek, que era uma magia que se baseava em compartilhar também para as pessoas emoções. Assim, as pessoas conectadas com essa magia conseguiam transferir seus pensamentos e sentimentos. Essa magia já foi usada por Julius e Subaru na primeira temporada, onde ele emprestou seus olhos para ele ver as mãos ocultas de Petegeusk. Com essa informação, eles formam um plano. Ela se baseia em usar o Shamak para jogar na multidão, os impedindo de ligar suas percepções com Sirius. O problema é que Beatrice deveria ficar ocupada com isso, então não teria como ela lutar. Logo, aparece Emilia, que seguiu eles em sua preocupação. Ela ouviu sobre o culto das bruxas e decidiu que queria ajudar Subaru. Subaru tenta recusá-la, mas ela diz para ele que quer lutar ao lado de Subaru, e diz que ela deseja proteger ele, assim como ele protege ela. Nisso, ela também se junta contra Sirius. Emilia ataca com uma enorme estaca de gelo a torre, e lá em cima, cai Sirius, que está toda fervendo em chamas. Ao ver Emilia, Sirius começa a ficar enfurecida, com um imenso ódio imperdoável e insensato. Ela condena Emilia por ter cheiro parecido com a bruxa, a qual ela diz que roubou seu marido Petegeusk. Com isso, ela luta contra Emilia, em uma luta de fogo e gelo, enquanto Subaru e Beatrice lidam com o público desesperado e descontrolado. Com o tempo, Sirius conseguiu uma vantagem ao intensificar as emoções em Emilia. E por fim, quando ela ia dar o ataque final para matá-la, é então que surge alguém para salvá-la.
Sim, era Regulus Talarico. Ele se apresenta como arcebispo da ganância e ergue Emilia em seus braços, já inconsciente, dizendo que agora ela era sua esposa. Essa interrupção deixa Sirius irritada e querendo a sua morte. Os dois começam a se confrontar. Subaru aproveita e tenta atacar Regulus, porém, o miserável não recebe nenhum dano, principalmente com seu modo invencível ligado. Subaru então segura as mãos de Beatrice e vai em direção a Regulus. Regulus levanta a mão para atacar, mas então uma das 3 magias original de Subaru e Beatrice é usada, o EMM, que separa o plano dimensional, tornando Subaru intocável. Nem mesmo os ataques de Regulus fizeram efeito contra Subaru dentro daquela bolha. Subaru então usa suas mãos ocultas, agora chamadas de providências invisíveis, para tentar recuperar Emilia. Só que aquilo faz com que o impacto jogue Regulus para longe. Nisso, Sirius interrompe e diz que Subaru é seu marido, por possuir o mesmo cheiro que Pedegeuski, aquele cheiro que era o do miasma da bruxa. Antes que ela pudesse se aprofundar mais, Regulus a bloqueia, mas ao fazer isso, ambos os livros dos Gospels reagem. Então eles priorizam seu trabalho e Regulus então pisa levemente no chão, fazendo ele explodir. As lascas gigantes do chão voam em direção a Subaru e decepam seu pé de sua perna direita. Regulus disse que isso foi uma punição por tentar atacá-lo. E Sirius espalha sua autoridade para todos, exceto para Beatrice e Emilia por não serem dignas de serem amadas. Então, os 2 arcebispos vão embora. Subaru perde a consciência e acorda depois em uma tenda médica improvisada. Ele é então recebido por Ferris, que era o principal curador do local. Ricardo o recebe também, e Beatrice está num estado de suspensão animada, por causa do gasto de mana que ela sofreu depois de tentar manter todo mundo vivo por causa da autoridade da ira. Naquele momento, em um dispositivo mágico de comunicação, é tocada uma voz estridente e caçoeira. Começando sua segunda transmissão, direto da prefeitura da cidade, aquela voz avisa as pessoas de Priestella a não tentarem fazer nada, pois ela e os outros cultistas haviam tomado conta das 4 torres de controle, onde cada arcebispo ficou para proteger. Essas torres controlam todas as vias navegáveis, então não havia fugas. Ferris revela que a dona daquela voz era a Capela Emeralda Luginica, a arcebispa da luxúria. Assim que o anúncio terminou, os 3 usaram o espelho de comunicação para comunicar Julius e Wilhelm, que estavam localizados nos outros bunkers, e assim criaram um plano para lutar contra o culto das bruxas. Nesse momento, Garfield retorna com a Mimi quase morta em seus braços e diz: "Desculpe, capitão. Meu eu incrível é inútil, incompetente." Voltando um pouco no tempo, Garfield e Mimi haviam passado o dia todo juntos antes do ataque. Eles estavam no canal e viram algumas crianças em perigo em um barco. Garfield os salvam, e nisso, um garoto que Garfield salvou aparece para o elogiar. Esse garoto era Fred, e ele é acompanhado por Garfield pelo caminho de volta para sua casa. E então, a sua irmã aparece. Ela também leva sua mãe junto, e essa tal pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que a própria mãe de Garfield, que ele havia pensado que havia morrido há muito tempo. Ela então convida eles dois para ir tomarem chá como agradecimento. Ela não parece reconhecer Garfield e nem parece ter lembranças nenhuma sobre ele. Mais tarde chega Garek, que era agora marido dela, e ele explica que foi pura coincidência que ele achou ela naquele monte enterrado de terra. Com os esforços dos paramédicos em uma semana, ela conseguiu acordar, mas no entanto ela já não se lembrava de quem era e nem de nada. Ela então continuou vivendo normalmente com ele até os dois se decidirem se casar. Com essas informações e detalhes curiosos que Garek diz a Garfield, é como se facas tivessem atingido seu coração. Nisso, Garfield fica calado e trêmulo, o tempo todo mudo, ouvindo aquilo. Logo, Mimi se despede por ele. Ela o leva para fora de mãos dadas e pula para cima das casas. Ela então o acaricia e diz para Garfield que ele poderia chorar em seu peito, pois ela estava ali se ele precisasse, e que ele não deveria sofrer por causa disso e nem guardar mágoas. Nisso, Garfield não consegue mais se controlar, então chora. Depois de gritar o nome de sua mãe várias vezes, ele dorme nos braços de Mimi. No dia seguinte, ambos ouvem um anúncio de Capela, então concordam em procurar pela família de Reala, para averiguar sua segurança, quando a encontram em um centro de evacuação. Porém, Garfield foi forçado a procurar seus irmãos e verificar a segurança de Garek, que trabalhava nas salas de comunicação. Nisso, eles dois se infiltraram no centro da cidade para procurar eles pelo cheiro. No entanto, são atacados por 2 cultistas. Garfield decide atacar eles e pede apoio a Mimi. Logo, os dois tentam atacar em conjunto, mas com o tempo, eles começam a perder por conta da força bruta emanada por aqueles dois. Garfield resolve apelar e se transformar em um semi-besta, compartilhando metade do seu corpo para cima, todo transformado. Nisso, ele troca ataques com os dois, mas os ataques que ele recebeu anteriormente daquele gigante o deixou mais receoso. Mesmo assim, aquela criatura o segura facilmente, e revela então 6 braços a mais. Aquela criatura usa 8 braços para imobilizar Garfield para sua companheira o finalizar. Porém, antes de prosseguir, ela é impedida por Mimi, que cria um escudo de defesa contra o ataque de espada daquela pessoa. Nisso, a cultista então ataca Mimi, e a deixa ferida mortalmente. Os ferimentos de Mimi não se curavam, mesmo usando a magia de cura, e isso desesperou Garfield. Ele fugiu e correu até chegar no bunker onde Subaru estava com Mimi em seu colo. A culpa é minha. Só isso que se passava na mente de Garfield. Wilhelm reconheceu imediatamente aquilo. Era a bênção divina do deus da morte, que impedia a cura, o mesmo que sua esposa falecida possuía. Ferris então
trata Mimi e os outros continuam com a sua discussão e estratégias. Então eles decidem bolar um plano e se juntar no grande canal que havia ligado no centro da cidade. Dessa forma, Subaru se despede da cansada Beatrice e prossegue. Pouco tempo depois, os membros da Fang of Steel abriram o caminho para a equipe dos outros bunkers. Com isso, Subaru, Crush, Garfield, Ricardo, Wilhelm e Julius vão até o centro, onde encontram seus oponentes. Antes de chegarem, Wilhelm comenta sobre o nome Capella ser desconhecido, porém, o nome Emeralda Lugnica era reconhecido, e era o nome pertencente à família real de Lugnica, que participou de uma guerra demi-humana há quase 50 anos atrás. Emeralda Lugnica é tida como morta, mas nunca houve o enterro oficial do seu corpo. Então, eles estranham o uso desse nome para essa arcebispa, considerando que talvez ela seja realmente uma integrante da família real. Subaru ouve esse nome e reage dizendo que os nomes dos arcebispos eram nomes de estrelas do mundo onde ele veio. Por fim, ele tenta compreender com o pessoal a razão desses nomes, mas não consegue achar uma resposta, principalmente para os nomes Regulus e Capella, que significavam Pequeno Rei e Cabrinha. Logo, Subaru descarta a relação dos nomes das estrelas, que vou falar pra vocês, é uma ideia de jirico, hein? Pô, Subaru burro intensificado nessa parte. Em seguimento, eles chegaram ao local, e lá estavam os dois misteriosos. Então, eles travaram uma luta ferozmente. Contra eles, o grupo tenta um ataque rápido, mas a cultista daqueles dois era hábil com a espada e bastante habilidosa. Já o maior era incrivelmente forte, e mesmo Ricardo tendo cortado seus 2 braços, ele ainda conseguiu pegá-los e recolocá-los de volta no lugar. E assim, seu manto cai, revelando então seus 8 braços. E se isso não fosse o bastante, lá em cima do telhado aparece Capella em uma forma de dragão negro. Sim, Capella pode mudar seu corpo e aparência se materializando como queira. E essa era a sua autoridade. Julius a ataca, a machucando com a sua magia, utilizando seus 8 espíritos para disparar luzes reluzentes. Essa magia se chamava Prailu. Ele utiliza para queimá-la, mas os machucados para Capella se demonstram inúteis, já que ela regenera todos eles sem nenhuma dificuldade. Enquanto isso, Wilhelm luta contra aquela cultista que estava no mesmo nível de esgrima que ele, o que faz o recuar defensivamente, e ao mesmo tempo, aquele gigante luta contra Garfield, travando então uma luta violenta e pesada sem parar. Capella decide recuar de volta para o centro da cidade para fazer um terceiro anúncio, já que a batalha estava chata. Subaru, Crush e Julius tentam pará-la entrando na prefeitura. Porém, os 3 acabam encontrando Roy Alfred, que era o irmão de Lai Batekaitos. Subaru, ao saber sobre a gula, usa seu chicote, mas ele o abocanha. Vendo a dificuldade, Julius fica para distraí-lo, enquanto os dois continuassem. Subaru e Crush acabam entrando na sala de preparação de transmissões. Para isso, eles usam o chicote de Subaru para balançarem do telhado até a janela. Então, os dois agem rapidamente, se livrando do dragão negro, que era uma pessoa que havia sido transformada, e salvando uma garota de refém. Crush então cuida dela enquanto Subaru abre a porta para a sala de transmissão, e ao abrir, ele encontra várias moscas do tamanho de humanos. Aquilo era assustador. Ele não compreendia nada, é claro. Então, o grito de fundo é ouvido. Subaru vai até lá e encontra Capella gargalhando enquanto pisoteia Crush. Capella conta que aquelas moscas são pessoas. Sim, ela transformou todos os seus reféns, depois de receber toda a atenção que ela queria. Capella diz que aquilo era porque eles eram nojentos e detestáveis. A visão dela sobre transformar alguém em moscas é que ninguém poderia amar algo tão horrendo. Subaru percebe a gravidade e ele se culpa por chegar tão tarde, mas decide atacar com seu chicote, acertando e atirando de cima de Crush. Ela ataca Subaru depois disso, o jogando para longe, utilizando sua metamorfose para criar uma cauda de dragão. Depois disso, ela começa a dar sua discussão sobre o que ela entende sobre amor. Subaru então aproveita o discurso de Capella para tentar salvar a Crush, e assim tentar escapar com ela, mas falha, e a perna direita sua é arrancada. Ambos acabam sendo infectados com o sangue dela, e no caso de Subaru, ela fez o contato direto do sangue de dragão dela, pois ela queria ver se o sangue de dragão o tornaria algum tipo de aberração. Pelo menos é isso que ela imaginou. Subaru, com dor, começa a perder a consciência. Mais uma vez, Subaru acorda pouco tempo depois e Julius conta para ele que o culto das bruxas havia abandonado o centro da cidade e que conseguiram salvar Subaru e Crush por causa do dragão transformado, que se descontrolou e atacou Capella, fazendo com que ela tivesse que lutar e matá-lo. Ele descobre também que a área em volta da sua ferida da perna, apesar de curada, estava preta, mas funcional, e sem nenhum problema aparente. Na verdade, ela foi reimplantada, mas ninguém fez isto por ele, o que deixa um ar de mistério sobre o que aconteceu com a sua perna. Só que eles ignoram essa parte, não sei porque as pessoas ignoram partes tão fundamentais, mas tudo bem. Depois disso, os outros vão olhar para a situação de Crush, enquanto Anastasia aparece e revela para Subaru a existência do espírito artificial dela, a raposa branca em seus ombros, que ela se apresenta como Equidona. Entretanto, aquela não era a bruxa Equidona, e sim uma consciência semelhante,
já que Anastácia a conheceu já há décadas. Nisso, ela conversa sobre os motivos da desistência dos arcebispos, dizendo a ele que eles pararam, mas com algumas condições. Ela diz a ele que as suas condições foram impostas no seu terceiro anúncio. A primeira foi que entregassem todos os espíritos artificiais, porque provavelmente estavam atrás do espírito Equidona. Nessa parte também é incluso Beatrice, já que ela também é um espírito artificial. Ela conta para Subaru as outras 4 condições. A segunda foi de entregar o livro da sabedoria, que supostamente estaria na cidade. E a terceira é que levassem 20 casais para uma torre de controle. A quarta e a última foi só uma adição. Eles não queriam que atrapalhasse o casamento de Regulus Talarico com sua esposa de cabelos prateados. Sim, a gente ainda vai chegar nesse assunto. Durante a discussão, Al chega ao centro da cidade e acompanha Subaru e Garfo, que planejam visitar os centros de evacuação. No caminho, Subaru percebe que Sirius estava usando sua autoridade para aumentar as emoções das pessoas. Nisso, todo mundo começa a corresponder, ficando cada vez mais maluco e então matando uns aos outros. Então, Subaru e os outros são forçados a controlar o restante dos civis que estavam ali. Depois disso, eles retornam ao centro da cidade, onde Subaru sugere que Anastácia use o alto-falante para acalmar todos os civis de uma vez. Aldebaran apoia a ideia, mas disse que apenas Subaru poderia fazer tal coisa, já que ele tinha uma reputação bastante memorável. E porque as pessoas acreditam nas suas sábias palavras. Os outros concordaram, Subaru era a pessoa certa para tal. Depois, ele começa a falar e convencer todos o suficiente para fazer Anastácia até perguntar se ele já havia sido algum tipo de vigarista em sua vida. Após ser ovacionado por todos, Otto aparece com Reinhard e Reinhard se desculpa pelo atraso. Ele explica que Henkel havia pego Felt como refém durante o encontro deles mais cedo, pois Henkel não queria permitir que Reinhard abandonasse seu pai e seu avô para salvar estranhos, enquanto eles lutavam contra inimigos cultistas. Com isso, ele ficou por lá, e esse foi o motivo de Reinhard não aparecer para ajudar. Otto explica que ele ajudou Felt a escapar de Henkel, permitindo então que Reinhard o capturasse depois. Otto estava com Kiritaka no momento do ataque, e então Kiritaka mostrou uma rota de evacuação. Os dois escaparam por debaixo dos canais, e por fim, Otto conseguiu encontrar Reinhard. Nessa altura da conversa, todos estavam mais interessados nas interações verdadeiras de Roy. Otto então disse que foi ele quem trouxe o livro da sabedoria. Agora que todos sabiam sobre a existência do livro, tanto Anastácia quanto Subaru decidem revelar a existência dos espíritos artificiais. Al tenta ir embora, mas é impedido por Priscila, que havia acabado de chegar com Scout e Liliana, e explicam a pedido dele sobre o que estava ocorrendo. Com isso, Subaru discute com Otto porque ele pegou o livro do santuário. Ele disse que era uma garantia para fazer com que Rosval ficasse do lado deles, caso ele se tornasse algum inimigo futuramente. Quando Subaru e Otto voltam, depois de discutir sobre o livro sagrado, Wilhelm aparece e informa Subaru que Crush queria vê-lo. Nisso, Wilhelm também acrescenta que queria conversar sobre as identidades dos cultistas que apareceram mais cedo. Ele disse que queria falar sobre a aparição de Kurgan e também de Teresia. Bom pessoal, a parte 3 vai ficando por aqui. Trarei para vocês a parte 4, que será a parte final, para explicar como cada problema foi resolvido. Com isso, me despeço e peço a consideração de vocês para se inscreverem ou virarem membros. Convido-lhes para o meu servidor do Discord também. Link vai estar na descrição como sempre. Com isso, encerro, falou e fui.